neste momento. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Que nós possamos estar preparados para receber a Tua palavra neste momento. Que possamos entendê-la, Pai, e aplicá-la, Senhor, a cada dia. E que os nossos corações possam ser transformados em corações de carne, Pai. Que possamos aplicar isso ao nosso próximo, Pai. Que possamos realmente entronizar esses Teus ensinos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por todas as bênçãos, livramentos, Pai. Por tudo aquilo que Tu nos concede, Pai, pelo Teu sopro de vida, por estar sempre ao nosso lado, Pai. Que a Tua palavra diz que era para nós não temermos, porque Tu estarás sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por Tuas promessas, Deus, porque sabemos que elas irão se cumprir em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Então, o tema de hoje que nós vamos estar conversando é algo assim que é uma meio que eu considero meio que uma chamada de atenção pra gente. Fala, Deus. E eu me enquadro nessa chamada de atenção, então vamos entender um pouquinho. E o tema é: você seguirá Jesus? Então essa seria a pergunta que a gente deixa aqui como tema. E a base, né, para a gente começar a conversar é justamente, né, em 3 versículos que falam a mesma coisa de formas diferentes, que está lá em Lucas 9:23, Mateus 16:24 e Marcos 8:34. Na Nova Versão Internacional, ela diz a mesma coisa, o mesmo versículo nos 3 evangelhos dizem a mesma coisa. Já na Almeida, revista e corrigida, ela fala um pouquinho diferente dentro do mesmo contexto. Então eu vou ler primeiro na NVI, aí depois eu comento nas 3 versões lá de Almeida. Então na NVI, tanto em Lucas 9:23, quanto em Mateus 16:24, quanto em Marcos 8:34, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Giovana, sossega aqui. E siga-me. Então vejam que isso fala nos 3 evangelhos. No evangelho de João não tem, né? Nos outros 3 tem. E ele veio, é o mesmo versículo, tanto nos 3 evangelhos é a mesma coisa. Jesus disse a todos, mudando uma coisinha, né? Por exemplo, em Mateus está lá: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já em Marcos diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então só o comecinho, né, que é diferente, mas o contexto é o mesmo. Já na versão de Almeida, lá em Lucas ele diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Já em Mateus, na versão de Almeida, diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E em Marcos 8:34 diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então o que nós vamos conversar hoje é basicamente um pouquinho sobre esses versículos, ou esse versículo, né, que é: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ok? Então vamos falar um pouquinho, vamos fazer de trás para frente. Vamos fazer o seguir, depois a sua cruz, né, e aí o negar, ok? Para a gente entender aí um pouquinho do que significa isso. Então Jesus disse, né? Negue-se, né? Primeiro, quem quiser vir após mim, negue-se, tome sua cruz e siga-me. Então vamos conversar um pouquinho do seguir. E aí vamos lá para os evangelhos mesmo. Então, amor, busca lá João 10:27. André, meu querido, busca lá Marcos 16:18. E a Isabela busca Lucas 10:19. A Fran está sem Bíblia, não vai procurar nada.
Tô com amor. Nós dois somos um, buscando Marcos. Mas é Lucas. Marcos 16, 18. Isso. Lucas, o que é amor? Lucas 10, 19. João 10, o que é? 21? João 10, 27. Lê para nós, amor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Amém. Lê lá, André. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estarão curados. Amém. Isabela? Eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder dos inimigos. Nada lhes fará danos. Amém. E aí, João 14, 12, eu leio aqui. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? Então, aqui nesses versículos, a gente pode entender algumas coisas, né? Então, primeiro, a questão do seguir é que a gente, quem está em Cristo, ou quem quer seguir a Cristo, ele ouve a voz de Cristo, né? E conhece a voz de Cristo. E, no caso, seguem. Então, vamos pegar lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quando a gente entende que se a gente quer realmente seguir a Jesus, nós temos que nos comportar, né, enquanto ovelha, enquanto corpo de Cristo, porque Ele é o pastor, Ele é o cabeça, e nós, escutando a voz de Cristo, nós a obedecemos, né, e o seguimos. E em contrapartida, o que diz? Que ouvem a voz dEle e Ele as conhece. Então, na Bíblia diz, né, que aquele que chama Senhor, Senhor, não será também considerado meu discípulo. Então, não adianta só dizer, Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que Deus quer, não é discípulo de Deus. Então, no caso, é as que ouvem a voz de Deus e seguem. O que é o seguir? O que é o seguir, então? É fazer aquilo que alguém te pede para fazer, certo? Então, se eu, por exemplo, né, eu chego lá para a Rafa e falo assim, amor, vamos andar? Vamos. Vamos fazer esse caminho aqui? Vamos. Vamos virar aqui agora? Vamos. O que ela está fazendo? Ela está me seguindo. E para ela me seguir, o que ela está fazendo? Está obedecendo ao meu comando, ao meu pedido. Né? Então, vamos virar aqui? Vamos fazer isso? Vamos. Ela está me seguindo. Aquela brincadeira, né? O siga o mestre. É mais ou menos nesse sentido. Né? Então, aqui, Jesus está sendo muito claro conosco. Então, quem é dele, ouve a voz dele, e ele o conhece, ou seja, nos conhece. E a gente os segue, no caso. Então, esse é o primeiro aspecto de seguir. Estar disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer. Fazer aquilo que Deus quer. E olha que maravilha, né? Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós podemos fazer aquilo que Jesus disse que nós faríamos. Quando Jesus mandou os seus discípulos em dupla, né, de 2 em 2, vão por todas as cidades, preguem o evangelho, né, fiquem numa casa, não levem sandália, não levem comida, não levem dinheiro, não levem nada. Né, vão lá, fiquem na casa daqueles que lhe ofereceram abrigo e só saiam de lá quando sair da cidade, coisa e tal, que a paz esteja naquele lugar e assim por diante. E também aqueles que não te aceitarem, nem o pó da cidade leve, né, tire o pó da sandália e parta. Então, Jesus disse, vocês curarão, vocês libertarão, vocês irão também em meu nome salvar. Então, no caso, Jesus está dizendo, né, que se nós pegarmos em serpentes, se bebermos alguma coisa, não fará dano algum. Né? Por quê? Porque nós estamos obedecendo ao chamado de Jesus. Nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Porque isso é uma ordenança de Cristo. Por meio das suas maravilhas, o povo será salvo. Mesma coisa, né? Lá em Lucas que ele diz, né? Dou poder para pisar na minha versão aqui, serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, se nós queremos seguir a Jesus,
Nós temos que ter isso bem claro. Né? Muita gente fica, ai meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer comigo? Não sei o quê. A gente fica com medo de fazer algo. A gente fica temeroso. A gente fica assim, poxa, mas será que eu estou tão santo assim para poder curar uma pessoa? Será que eu estou santo para libertar alguém de alguma escravidão? A gente fica nesse pensamento. Sendo que Jesus falou, cara, se você me escuta e faz o que eu te peço, tudo isso aqui vai acontecer. Vocês vão curar enfermos, vocês vão libertar de demônios, vocês vão fazer tudo. E nenhum mal vai acontecer. Amém? Amém. E aí, o que me deixa mais, não vou dizer abismado, mas algo que às vezes nós ficamos, aquilo que a gente conversou até na última, né, lá que a gente gravou, que nós mesmos somos os nossos próprios adversários. Nós mesmos somos aqueles que duvidamos daquilo que nós temos potencial e capacidade para fazer. Pô, Jesus está dizendo aqui que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Então imagine, se a gente pegar agora o que Jesus fez em terra, ou na terra, ele curou de tudo que é tipo de enfermidade, ele fez paralítico andar, fez maneta virar a mão normal, ressuscitou uma menininha, ressuscitou Lázaro, ok? Então assim, venceu a morte, certo? Porque ele mesmo ressuscitou, então ele venceu a morte. E Jesus está dizendo, vocês vão fazer coisas maiores. Cara, vamos pensar aqui no natural. Chega a ser imaginável. O que é maior do que ressuscitar alguém? Porque curar, você cura. Libertar, se liberta. Agora, o que é maior do que ressuscitar uma pessoa? Está morrendo ali e você fala, não, você vai morrer não, cara. Em nome de Jesus, levanta e anda agora. E Jesus diz assim, faz coisas maiores. Isso para nós é até um pouco inconcebível, né? Você pensar assim, o que é maior do que isso, meu Deus? E agora? Eu não sou capaz de ressuscitar o cara, de fazer coisa maior ainda. Então a gente ainda fica um pouco nessa incredulidade de que não conseguimos fazer as coisas. Mas Jesus está dizendo, quem me seguir vai fazer isso aqui. E vão fazer coisas maiores. Às vezes a gente está com dor de cabeça. Tudo bem que a palavra diz que os dons são usados para a edificação da igreja, né? Para que a gente possa mostrar o agir de Deus na vida das pessoas. Eu particularmente não uso os dons que Deus me deu em mim mesmo. Tem gente que usa, bota a mão na cabeça aí, profetiza, não sei o que, não é hora. Eu não entendo dessa forma, eu entendo que nós devemos usar os dons para os outros. Então se alguém tem um dom igual ao meu, tem que fazer em mim daí. E eu faço nele, né? Mas nós fazemos nós mesmos só pelo dom da fé, né? Então assim, por meio da fé, declarar, olha, estou doente, mas pela minha fé eu estou curado. Agora você orar em dom de cura, aí eu não entendo dessa forma que eu mesmo posso orar por mim, sim, pelos outros. Amém? Então a gente precisa entender isso. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. Quem falou? Quem falou? Você está vivo, não está? Jesus me falou? Começa por aí. Ele não disse assim, Pedro, você vai pegar a serpente e não vai te fazer mal. Paulo, você vai curar os enfermos. João, você vai libertar dos demônios. Jesus falou isso? Jesus falou assim, quem me seguir e quem crer em mim, a fé, quem crer em mim, o que vai fazer? Pegar em serpente, pegar em escorpião, vai curar enfermo, vai libertar, vai fazer tudo. E a gente fica, não, porque eu tenho dom disso aqui, então isso aqui eu não faço. O teu chamado. A gente faz aquilo que a gente acha legal. Não, eu quero o dom de profecia, eu quero ser profeta. Sou profeta, Deus fala comigo aqui, eu escracho todo mundo, eu sou profeta. Entendeu? Então assim, peraí, mas e os dons, o agir do Espírito? Para que serve isso? Para que a gente possa chegar em ímpio e falar assim, tá aleijado? Levanta aqui agora, em nome de Jesus. E o cara levanta, agora aceita Jesus aí, meu amigo, foi ele que te curou. Não dessa forma, né? Não assim, com amor. Mas mostrar que nós temos um Deus poderoso que pode agir em qualquer um. Então não é... Eu não estou... Agora, né, não quero ser interpretado de forma errada. Nós não precisamos levar o cara para a igreja para curar o cara. A gente pode curar ele a hora que quiser. Simplesmente a gente crê que pode. Agora, por que a gente tem mania de falar assim, não, o pastor lá cura? Se a gente pode curar. Por que levar no cara lá que liberta demônio? Ou liberta o cara dos demônios? Por que a gente não pode libertar? Não, nem aqui eu conheço um cara bom.
Vamos lá. Especialista. Tem um pastor gente boa. O cara é especialista em libertação. Vem aqui. Mas Jesus não falou isso. Ele falou que quem crer e segui-lo fará tudo isso. E a gente fica pensando, poxa, né? A gente está matando parte daquilo que Deus mandou a gente fazer. Que é curar, libertar. Crer e segui-lo. A gente está perdendo isso. Por quê? Por não conhecer, não vou dizer não conhecer, mas por entender que a gente não é capaz. Ou não se sentir digno. E esse é o ponto. Gente, quer dádiva maior do que a gente ter em Deus a nossa salvação, em ter em Deus o nosso refúgio, em ter em Deus um amor absoluto? Não tem dádiva maior que essa. Só que quando a gente tem que fazer alguma coisa para Deus, a gente fala assim, não, peraí, esse não é meu dom, isso aqui não funciona. Mano, chama o carinha lá. Aí o cara vem, sai em nome de Jesus. Você podia ter dito a mesma coisa? Com fé, pelo menos? Se falar com fé, não só falar por falar. Ponto. E a gente deixa de fazer algumas coisas, a gente deixa das pessoas conhecerem o nosso Deus por simplesmente medo de achar que não é capaz, ou medo de passar vergonha. Eu não, imagina eu mandar o demônio sair, o demônio não sai, vai tirar sarro de mim ainda. Jesus eu sei quem é. Aqui a gente vai ter que falar aqui um pouquinho. Paulo eu sei quem é, mas você quem é? A gente tem medo de escutar isso. Não é verdade? A gente chega lá, e o senhor manda o demônio sair e não sai? E ainda vai tirar sarro da minha cara que eu não foi embora? Será que eu tenho que estar numa santidade assim de quase 100% para expulsar demônio? Não. Quem expulsa é o nome de Jesus. Só que, claro, não adianta chegar lá todo arrebentado e querer expulsar demônio, porque ele vai tirar sarro mesmo. Mas o que a gente tem que entender? Que por mais acabado que nós estejamos, quem liberta, quem cura é o nome de Jesus. Um dia o nosso líder falou para nós de um caso lá de uma mulher que ela estava desviada da igreja e ela morava no Rio, lembra desse episódio? Ainda não. Que ela morava no Rio e ela estava indo para a praia. Estava lá de roupa de banho, descendo o morro para ir para a praia. Daqui a pouco caiu um endemoniado lá do outro lado da rua e 3 crentes de terninho, de Bíblia, tentando expulsar o demônio, não conseguiam. Aí disse que ela atravessou a rua e falou, sai em nome de Jesus. E eu não está desviada. Eu falei, eu estou, mas Deus não pode sair em nome de Jesus. Tem que sair. Lembra dessa história? Então alguém contou só para mim. Então assim, não interessa se você está dizendo que está desviado. É o nome de Jesus que manda. Então assim, a fé em Jesus manda você sair, carinha. Sai. Ponto. E saiu. Então assim, três carinhas lá de terninho em Bíblia tentando tirar o demônio, não sei como que estavam fazendo. Ela chegou lá e falou, sai em nome de Jesus. Não, você está desviado, o que é isso? Não sei o quê. Eu falei, eu posso estar desviado, isso não tem nada a ver com isso, mas você tem que sair em nome de Jesus. E saiu. Então assim, foi o quê? Uma postura, né, da pessoa aí, vai ter que fazer, olha. Não é porque eu tô desviado nesse caso, independente da situação, mas se eu der a ordem em nome de Jesus, o demônio tem que obedecer. Não é em nossa voz, é em nome de Jesus. Então a gente tem que ter o discernimento, aí que é a palavra-chave. Acho que é o discernimento de ver como que a pessoa está. Se é algo natural ou algo espiritual. E entendendo que é algo espiritual, manda sair em nome de Jesus. Ponto. Independente da nossa situação. E aí, a partir que a gente começa a obedecer, Deus vai trazer mais coisas para a gente. Quando a gente começa a estar dentro do propósito dele, mais coisas vão acontecer em nossas vidas. Mais bênçãos vão vir, mais maravilhas, mais provações vão vir. Porque é assim que funciona. Né? Você quer ser fiel no muito, tem que ser fiel no pouco. Então a gente tem que começar fazendo as pequenas coisas para Deus permitir as grandes coisas na nossa vida. Amém? Não, o coração se corrompe, né? É verdade. Se fortalecer. E nós temos que entender uma coisa, que quando nós estamos fazendo a obra de Deus aqui na Terra, nós vamos ter algumas situações adversas, né? Então vamos ler lá Atos 5:41. Amor, você vê Filipenses 1:29? Qual é o Atos? 5:41. Espera, Giovana, a gente está estudando a palavra agora. O que é, amor? 5 que é? Filipenses 1:29. Pois é o quarto livro. Quarto, né? Atos é depois do Evangelho de João. 5:41.
outra Bíblia. As florzinhas em Eu volta. ganhei do amor. Porque a minha tá destruída. Procurando Ela muito. ficava assim. Sei lá, já. Ah, não é a Isabela que vai ler. Aqui, amor. Lê lá, André. Os apóstolos saíram do cemitério, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar de Jesus, que Jesus é o Cristo. Amém. Cemitério, mano. Cemitério. É, eu também achei que tinha entendido errado. Né? No cemitério, né? Ah, Tudo bem. sinédrio. Eu entendi cemitério mesmo. Sério? Ele falou cemitério. Ah, não falei cemitério, eu falei cemitério. É, Cemitério, eu falei. É sinédrio. Revelador. Filipenses 29. Lê. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém. Amém. Aí em 2 Timóteo 3,12 diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Né? E aí, Tiago 1,12, vou ler aqui para a gente, só para terminar os versículos. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então vejam que nós já sabemos o que vai acontecer conosco, certo? A palavra diz, nós teremos aflições, mas além de aflições, nós vamos sofrer pelo nome de Jesus. Só que qual é o negócio? Qual que é a paradinha? É nós nos considerarmos dignos desse sofrimento. Então lá na igreja primitiva, eles, cara, estou sofrendo em nome de Jesus, glória a Deus, maravilha, vou para o céu rapidinho. Vou estar lá na glória com Deus rapidinho. Porque os caras estão me perseguindo. Se eles estão me perseguindo é porque o que eu estou fazendo é o certo. Esse era o pensamento deles. Então a gente sempre escuta isso, né? Se você está tendo uma vida sossegadinha demais, não está sofrendo, não passando por nada, é porque você está indo no caminho errado. Alguma coisa. Porque você está indo junto. Tá rimando com E nós temos que ir contra. Entendeu? Então assim, se você está tendo um negócio muito light, muito sossegado, é porque você está indo para o caminho errado. Tem que inverter. De vez em quando você vai ter uns esbarrão, vai ter uns negocinhos, mas você tem que... Né? E aqui é o que a palavra diz. As pessoas se alegravam por sofrer em nome de Deus. Até porque o caminho é estreito, né? Então, Sim. para passar é difícil. Agora imagine, né? Olha o ânimo, cristão. Vocês têm o privilégio de sofrer por Deus. Por estarem levando o nome de Deus. Não é assim, puxa, que dó, né? Vocês estão aí, estão pregando a palavra, falando de Deus, os caras estão te açoitando, te prendendo, e puxa, sacanagem. Sacanagem, né? Que Deus é esse que faz vocês serem presos aí? Sacanagem. O que eu vou fazer? Né? Não dá. Mas não, a gente tem que... É igual aquele ladrão, né? Que tá do lado de Jesus, né? Se você é Deus mesmo, se livra. Exato, não tira sarro. Tira sarro. Então a gente precisa entender. E quando a gente persevera nisso, de aguentar algumas humilhações, de aguentar, né, alguns, vamos pensar assim em termos físicos, alguns tapas, bofetões, chutes e assim por diante, nós seremos o quê? Aprovados. E receberemos a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Então nós temos que entender que em algum momento nós vamos passar por isso. Gente, e assim, às vezes não é a questão, hoje nos nossos tempos, né? Quando eu estava ainda em outra faculdade, eu escutava muito isso. Tá, mas quem me garante que foi Deus que escreveu a Bíblia? Por que você está acreditando na Bíblia? Quem garante que foi Deus que escreveu? Se foi o homem que escreveu, ele pode saber o que ele quer. E aí, você está sentindo um negócio que você não tem certeza do que é? Então, querendo, sabe, pôr a dúvida. Querendo fazer com que a fé, o crer em Jesus, acabe diminuindo. Porque assim, por que eu vou acreditar num negócio desse? Então, as pessoas têm muito disso. Aqueles que creem não crendo, sabe? Que se dizem, eu creio em tal coisa, mas acabam não acreditando. Por que eu vou acreditar num livro aqui que se diz sagrado e sendo que foram os homens que escreveram? Então eles ficam muito nisso, querendo colocar dúvidas e questões que não são relevantes para a gente conversar. Ao invés de falarmos do amor de Deus e falarmos aquilo que Deus pode fazer, eles ficam querendo difamar e acabam até querendo te difamar enquanto pessoa, né? Pô, você vai ficar conversando com aquele cara lá que só fala de Jesus, não sei o quê.
Então acaba gerando essa... E nesse momento é importante você ter bem certo qual a sua posição, né? O seu posicionamento em Cristo, né? Porque Jesus já falava, né, que não existe meio termo. Você não pode ser morno, Sim. igual vômito, né? Ou você é quente ou você é frio. Simples assim. É melhor você ser frio do que ser morno. Né? Porque você tem um posicionamento, pelo menos, por mais que você vá pro inferno, mas você vai certo pro inferno, né? Você está sabendo disso. Exatamente. Então as aflições vão vir e você tem 2 caminhos só. Você tem que escolher. Ou você vai fazer do jeito que vai passar pela aflição, mas vai enfrentar ela cabeça erguida e crente daquilo que você está seguindo, de quem você está seguindo. Ou vai passar por ela de qualquer forma, só que criando mais problema ainda. Brigando com os outros, brigando em casa, brigando fora, sendo frustrado. E querendo ou não, né, Satanás dá e tira. Só que o que ele tira é muito mais do que ele deu. Então quando chega, por exemplo, numa época da vida, você pode estar lá cheio da grana, passa um tempinho, você está lá caído, quebrado, esparrapado, né? E com Deus é diferente. Né? Com Deus você só ganha. Você vai passar por aflição, mas você fazendo aquilo que Deus te pede, você só vai prosperar. Né? Você pode começar do nada, mas vai chegar com tudo. E Satanás pode começar com tudo, mas vai chegar com nada. Então essa aqui é a questão aí. E aí nós precisamos também, o que Jesus fala? Nós devemos nos negar. Então quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Então nós precisamos nos negar. E esse é um ponto que hoje, que eu creio assim que é o mais difícil de nós nos convencermos, né? De nos negarmos, de nós entendermos que agora não somos mais nós, mas é Cristo. Numa sociedade que está tão individualista, né? Numa sociedade que pensa só no prazer pessoal, numa sociedade que pensa só em querer passar a perna nos outros para se dar melhor. Então, esse negar-se é que está difícil. Eu acho que não sei se o André viu, né? Que você é o único que está me seguindo lá no Twitter. Eu não tô. No Twitter não. Aí... É que eu não ligo muito no Twitter, mas... Não, tudo bem. Mas assim, tem uma frase que eu recebi esses dias, lá do... Não sei de quem eu recebi, mas eu postei lá depois. Que assim, nós somos livres para escolhermos, mas nós somos livres das consequências da escolha. Né? Então assim, é verdade. A gente precisa entender isso. Né? A gente é livre da escolha, para escolher. Deus falou, tem o caminho da vida e da morte. Sugiro, né? Peço que você siga o da vida. Mas se quiser seguir o da morte, o problema é seu. Entendeu? Então, eu escolhi. Agora eu tenho a consequência da minha escolha. Então eu não posso dizer assim, eu quero tal coisa, mas eu não quero a consequência daquela coisa. E hoje o que está acontecendo é isso. As pessoas elas querem ser livres para fazer o que quiserem, mas não querem aguentar as consequências das suas escolhas. É que diz, né? A vida ela é muito justa. Porque ela te dá a oportunidade de você plantar o que você quiser. Você pode escolher o que você vai plantar. E ela é justa porque você vai colher exatamente o que você plantou. Exato. Só que a sociedade hoje não quer isso. Eles querem plantar banana e colher melancia. Entendeu? Eles querem fazer tudo e aí não querem receber as consequências desse tudo que eles eu digo, nós também, porque é difícil. É uma coisa que, né, você ser correto ali no 100% é o grande desafio. Eu acho que esse é o desafio. É aí que a gente tem que pegar aí diariamente, né? Tá buscando a Deus, buscando a Cristo e pegando um direcionamento, força, vigiando. E entendendo que existem as consequências dos nossos atos. Exatamente. Porque a gente não pode também querer fazer as coisas sem pensar nas consequências. A gente tem que entender que existe consequência para tudo, né? Que é o colher mesmo. Então, se eu estou plantando vento, eu vou colher tempestade. E as pessoas têm que ter esse discernimento. E hoje elas não têm. Elas querem simplesmente ser livres para fazer o que quiserem e depois não querem ter as consequências dessas suas escolhas. Então vamos lá. Efésios 2:3, André. Gálatas 2:20, amor. E aí eu leio Gálatas 5:19. 2:3? Efésios 2:3. Gálatas 2:20.
então, Fran. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza... Não, não consigo. 2, 3. Não, aqui ele é perfeito. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Amém. Amor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. E aí em Gálatas 5, 19 e 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o negar-se é isso, né? Nós negarmos os nossos desejos, negarmos a nossa carne, negarmos as nossas ações e fazer aquilo que Deus manda. A partir do momento que a gente entende, né, que nós temos que nos negar os nossos desejos, negar aí aquilo que teoricamente é prazeroso, né, vamos dizer assim, porque não há prazer maior do que estar em Cristo, a gente vai começar a entender isso. Então, matar a nossa carne, né, nos negar é matar a nossa carne todo dia, matar essas vontades. E Paulo coloca aqui, né, a carne que eu vivo pela fé. Então esse que é o ponto. Nós temos uma carne, nós temos um corpo, nós temos desejos da carne. Claro que temos. Mas Paulo disse, né, aos casados, as meninas têm que fechar os ouvidos aí, aos casados, né, que se for jejuar e orar, que seja por pouco tempo e com consentimento, para que Satanás não vos tente. Porque nós temos desejos da carne. Não estou dizendo que não. Não estou querendo que a gente tenha que viver no celibato, viver com renúncia de tudo. Não é isso. Mas nós temos momentos e situações para isso. Nós temos condições e oportunidades para isso. Agora, quando a gente vive em adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade e todas essas outras coisas, o que a gente está fazendo? Simplesmente querendo tudo. E aí nós não estamos nos negando, queremos fazer tudo e não queremos a consequência desse tudo. E o que Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo é: quem comete essas coisas não herdará o reino dos céus. Simples assim. Simples. E aí as pessoas, elas querem fazer tudo isso e ainda querem ir para o céu. Entende? Eu creio em Deus. Tu me fala, eu creio em Deus. Mas vive lá, né, com um monte de coisas erradas. Aí chega assim, não, mas Deus ele perdoa. Tudo bem, Deus perdoa, Deus é amoroso, é longânimo. Ele é tudo isso. Só que a palavra é clara. Né? Nós temos que negar a nossa carne, negar o nosso desejo e viver pelo Espírito, viver pela fé em Cristo. A partir que nós nos negamos, nós começamos a fazer aquilo que Deus quer. Porque se eu não nego a minha carne, vai chegar um momento... Tem uma música, não lembro de quem é. Quando a fé te diz que sim, mas a razão te diz que não, uma coisa assim, não lembro o nome exato da música. Não lembro? Não. Entre a fé e a razão, acho que é o nome da música. Não é a música do... Acho que é isso. E aí, ele fala, né, que eu preciso fazer aquilo que Deus manda, mas às vezes a minha vontade não é fazer aquilo que Deus quer. Certo? A gente precisa entender isso. Deus quer que a gente faça as coisas em seu nome. E para isso nós precisamos nos negar. Se a gente for fazer com base na nossa vontade, com base na nossa decisão, Nossa força, e não na vontade de Deus, nós não estamos seguindo a Cristo. Nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Então nós precisamos nos negar. Negar o quê? O nosso corpo, negar a nossa vontade. E aí eu confesso para vocês que tem coisas que eu não entendo. Né? Não quero gerar polêmica aqui. Mas se a pessoa entender que ele precisa negar-se para poder seguir a Cristo, por que ele está fazendo tanta bagunça com os cristãos? Ninguém está mandando os caras se converterem. Então, se uma pessoa quer viver em adultério, o problema é dela.
Mas não vem dizer que é cristão. O cara não está seguindo a Cristo. Não está matando sua carne. Entende o que é Nem ser sempre, cristão, né? Nem sempre a gente vai conseguir assim de prima. A gente está aqui falando, né? Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, siga-me. Mas tem horas que nós vamos ter medo. Nós vamos falar assim, será? Pô, lindo, maravilhoso. Né? Vou sofrer aqui, vou ter humilhação. Vamos pensar no literal da palavra aqui. Vou ser espancado, vou ser preso, humilhado. Vão cuspir na minha cara, vão me apedrejar. E aí, né? Tanto é que Pedro negou Jesus 3 vezes. Por medo. Não por medo de Deus. Por medo do que os homens iriam fazer com ele. E Pedro, lógico, né, como ser humano, falou assim, meu Deus, se eles me pegarem aqui, vou ser morto igual. E agora? Eu falo, não sou. E aí a gente sabe, né, que Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus já tinha profetizado isso. Né? Antes de cantar o galo, você me negará 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus tinha um amor tão grande por Pedro que ele pediu para que Pedro apacentasse as ovelhas do Pai. Ele não denegriu Pedro da sua tarefa. Ele não diminuiu Pedro da sua tarefa por Pedro ter negado. Porque Jesus sabia que Pedro teria medo. Que ele falava em alguns momentos da boca para fora. Não, eu vou contigo até o fim. Não, esquenta não. Estamos juntos aqui. Eu dou uma espadada nos caras. Estou contigo. E ele falou, não, você vai me negar 3 vezes ainda hoje. Você está comigo, mas vai acontecer de você me negar. Você vai me negar. Você vai me negar. Não que você não acredita em mim, mas você vai deixar o medo falar um pouco mais alto nesse momento. Então a gente precisa entender que a gente pode ter medo. Não é pecado o ter medo. A gente vai sentir. Você deixar ser contaminado pelo medo. Né? A questão é você não fazer nada em função do medo. Né? Então a gente precisa ter isso muito claro. Nós podemos sentir medo. Jesus sentiu medo antes, se a gente for usar esse termo, quando pediu para Deus se livrar do cálice. Ele também estava com medo. Ele falou assim, pai, me livra desse negócio aí, mas faça a tua vontade. Pedro fez a mesma coisa antes. Chegou o pessoal lá, você estava com Jesus, né? Não, eu não. Você não é o Galileu? Não sou eu não, me conhece, cara. Por medo. E a gente pode passar por alguns momentos desses. Às vezes a gente é pego de surpresa. Você não é aquele cara que fez tal coisa? Não sou eu não. Porque o nosso reflexo natural é negar. Eu chorei. Quando a gente pega de surpresa... Não nega nós mesmos, mas nós negamos a situação em que nós estamos. A gente às vezes acaba no reflexo fazendo assim. Peraí, não. Alguns têm aquele costume assim, na pressão fala sempre sim, ou na pressão fala sempre não. E a gente tem esse problema, né? De ficar numa situação em que nós somos colocados contra a parede e a gente dá uma resposta automática, sem pensar naquilo. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele não pensou na resposta, foi automático dele. Quando ele viu aquele povo cercando ele, querendo pegar também, ele falou, não sei o quê. E vazou. Então nós podemos sentir medo em algum momento da nossa vida em relação ao que estamos fazendo em Cristo. Mas Jesus disse para nós, lá em Mateus 10:16. Abre aí, mano. Mateus 10:16. Amém? Lê lá, amor. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém. Fantástico. Então veja, nós vamos para o meio. Jesus vai mandar a gente para o meio dos lobos. Quem são os lobos? Doações. As pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Os lobos podem ser os nossos vizinhos. O lobo pode ser um outro país. Pode ser. Os lobos podem ser outras religiões que a gente precisa enfrentar para levar a palavra de Deus. Os lobos podem ser outras culturas. Mas o fato é que Jesus já nos disse: eis que colocarei vocês como ovelha ao meio dos lobos.
E aí? O que ele pede para nós? Prudência e simplicidade. Esse versículo é aquele que no mundo às vezes aflições, porém tem bom ânimo. Se completam esses dois versículos. Isso aí. Então, amados, a gente precisa entender isso. Nós vamos passar por situações em que provavelmente o nosso reflexo vai ser negado. Automático. Vai ser negado. Porque Deus vai nos colocar em meio aos outros. E às vezes, com base na pressão, a gente pode acabar negando. Então a gente precisa ser o quê? Prudente e simples. Precisamos ser prudentes. Né? Nos antecipar a algumas situações. E como que a gente consegue ser prudentes? Estando em comunhão com Deus. Ouvindo a sua voz. Escutando efetivamente. Aplicando aquilo. Quando Deus colocou o povo de Israel para lutar por Canaã, Ele deu as estratégias. Se o povo não escutasse a Deus, eles não iam conquistar a terra. Eles iam fazer pela sua própria força. Porque coisas eram tão absurdas que eles iam pensar, pô, Deus, você está de brincadeira, né? Está desvassando a gente, né? Vou ficar aqui do lado de Jericó, soprando o troquinho lá, batendo terra e tal, você está de brincadeira. Não dá, isso não rola. Mas eles ouviram e obedeceram. Amém? Amém. E aí, fechando aqui a nossa palavra de hoje, em Gálatas 5:24, diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então a pergunta que eu vou deixar para vocês aqui, depois eu vou só fechar com o outro versículo, é: você pertence a Cristo? Se você pertence a Cristo, crucifica a tua carne com as paixões e os desejos. Se você não crucificou a carne, não crucificou as suas paixões e não crucificou os seus desejos, Paulo já está dizendo, nós não pertencemos a Cristo. Então nós queremos seguir a Cristo? Temos que pertencer a Ele. Para pertencermos a Cristo, precisamos crucificar nossa carne com as paixões e com os desejos. Mas não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, não Isaías nada faltará. 41:10. Amém? Aleluia. Então a gente tem que entender que, lógico, é um processo que não é indolor, porque nós estamos lutando conosco mesmo. Né? Então, muitas coisas que a gente acha que são os nossos pecadinhos, nossos monstrinhos, a gente acha que não dá nada e a gente acaba deixando de lado. Mas Deus está dizendo, se quer pertencer a Cristo, quer ser chamado de meu filho, crucifica a tua carne. Pega tuas paixões, teus desejos e coloca na cruz. Vai doer, mas depois você verá e receberá o reino dos céus. Amém? Amém. E Deus é conosco sempre. Aleluia. Amém? Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Essa era a mensagem de hoje. Que mensagem, né? Isso era para nós. Quando são a casa do Senhor, maravilhoso é pra mim. Diga! Viver